comemorações de meio milênio da Reforma, de 500 anos, e domingo passado tivemos as comemorações de 9 anos da vida da nossa igreja, e no dia de Todos os Santos, alguém disse que dia de Todos os Santos é o dia do homem. Se é dos outros eu não sei, mas pelo menos é o meu dia, porque é o dia do meu aniversário. Então muita coisa numa semana só, para celebrar, para exaltar a Deus, mas para pensar principalmente, devemos construir, e aí eu construir como pessoa, nós construirmos como igreja, olhando para gerações futuras, olhando para o que Deus deseja fazer através de nós. Provérbios 22, verso 28. Os homens lerão uma primeira vez, depois as mulheres, o texto está aí não é? E depois nós vamos ler todos juntos uma última vez, tá bom? Então, primeiro os homens. Vamos lá então, homens. Não... Agora, vamos lá. 1, 2, 3 e... Agora todos nós, vamos lá uma última vez? Meus queridos, nós sabemos que Provérbios é um livro de sabedoria. São pequenos ditos que têm como objetivo transmitir conhecimento prático, conhecimento da vida, do cotidiano. Por isso que quando você lê um capítulo de Provérbios, num capítulo só, vários assuntos, vários temas sendo abordados. O livro de Provérbios, por exemplo, nos dá uma aula sobre economia. Existe um famoso livro sobre economia, sobre organização financeira do indivíduo, da família, das empresas, que o camarada pegou os princípios de Provérbios, deu toda uma obra só sobre finanças. Então veja, por quê? Porque ele viu a praticidade, o acúmulo de conhecimento, virou um best-seller e continua aí sendo. Você pode fazer isso, por exemplo, sobre criação de filhos, princípios extraordinários de como nós devemos criar os nossos filhos. Provérbios tem princípios extraordinários sobre a amizade. Provérbios tem princípios extraordinários sobre como a gente lida com a casa do vizinho. Olha que muita gente pode evitar muito problema se ler Provérbios com essa ótica. Há vários e vários conselhos sobre a questão da língua, do mexerico. Há quase um capítulo inteiro falando sobre o perigo do adultério, como que funciona, como que a cabeça do adúltero, da adúltera, como isso te laça, como isso destrói você, rouba realmente o seu futuro, a sua perspectiva de vida. Mas aqui no versículo, que aparentemente parece ser tão objetivo, que a pergunta é o que nós podemos tirar dele? Não é? Não mova, não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Evidentemente, há um aspecto conotativo e um aspecto denotativo nesse versículo. Um desses aspectos, então, é bem claro. Alguém adquiriu propriedade. Alguém entregou um legado para você. Respeite esse legado. Respeite essa fronteira que foi estabelecida. Não mova nem a seu favor e nem contra você. Seja justo com aquilo que os seus antepassados conquistaram e demarcaram e te entregaram. Cuide disso. Seja zeloso com isso. Talvez aqui alguém já recebeu uma herança. E aí vem um desafio para você que herdou alguma coisa de alguém. Não é? Seja cuidadoso, seja cauteloso, não trate de qualquer maneira. Pelo contrário, trate com muita seriedade aquilo que você recebeu como legado. E aqui nós estamos falando de uma realidade rural. Então, evidentemente,
que o autor do provérbio está falando de uma sabedoria em você respeitar os limites, os espaços que foram estabelecidos, as conquistas que vieram antes de você e que foram entregues. E evidentemente que isso também tem esse lado subjetivo, tão importante, tão sábio. Aquilo que foi construído como valor, como marco, como instrumento de vida, de propósito, de existência. E que, evidentemente, nesse contexto, uma perspectiva cristã, visão de uma cosmovisão onde Deus reina, e nós somos mordomos de tudo aquilo que Ele nos dá. O que a Bíblia também nos ensina aqui, e isso se aplica a todos nós que estamos aqui, a pessoas, a histórias, a acontecimentos, a fatos, a lutas, a guerras, a perdas antes de você, para que você tenha o que você tem. E aí, muito cuidado como você trata isso. Não arranque aquilo que com tanta dor e sofrimento os seus antepassados conquistaram. E evidentemente que isso tem tudo a ver com a celebração da reforma. Porque quando olhamos para trás e olhamos para a história, vemos que marcos antigos haviam sido arrancados. A Bíblia diz que a igreja, ela foi edificada na doutrina dos apóstolos e profetas. Quem são os nossos antepassados mais antigos, que Deus usou para fincar os marcos, que devem delimitar o nosso pensamento, a nossa percepção e o nosso compromisso com Deus? Isso foi plantado pelos profetas e os apóstolos, pelo povo do Velho Testamento e o povo do Novo Testamento. Mas se você olhar a história, por uma série de acontecimentos que, infelizmente, nessa noite não temos tempo de analisá-los, esses marcos foram sendo arrancados. Parece tão lógico, tão natural nós falarmos hoje, é pela graça, é pela fé, somente Cristo, somente a Escritura, somente a Deus toda a glória. Essas coisas parecem tão óbvias à luz do que lemos nas Escrituras, mas esses marcos haviam sido arrancados por relíquias, em que tantos pensavam existir poder. Há análises que dizem que se juntassem os pedaços que são considerados da cruz de Cristo, espalhados no mundo hoje, pedaços que dizem, não, isso aqui é um pedacinho da cruz de Jesus. Relíquias antigas, daria para construir um navio. Outro historiador chegou à conclusão que existia na Idade Média 7 cabeças atribuídas a João Batista. E as pessoas então veneravam as imagens de Deus do passado, veneravam o próprio sol que virou então na Idade Média a questão das indulgências, comprar o seu perdão. Absurdas, por exemplo, alguém que antes fazia junto à sua região para saber quanto que seria por um assassinato. Depois que ele descobria e via se o bolso dava, ele ia lá e matava. Urgência, agora ele tinha o perdão da igreja do seu pecado. E quando nós olhamos para a história, então, os marcos antigos haviam sido arrancados. Apóstolos e profetas haviam sido arrancados da própria cristandade, que se diziam cristãos. Deus começou a mover algumas pessoas para trazer de volta esses marcos antigos, essas colunas da fé.
Eu quero focar em 3 personagens de maneira objetiva, citando alguns outros que estão interligados. Um desses que está interligado a um dos que eu quero focar, chamava-se John Wycliffe, um grande acadêmico, na região que hoje é a Inglaterra. John Wycliffe foi um cara que estudou a palavra de Deus e vendo as incoerências, como que a doutrina bíblica havia sido arrancada da própria igreja, John Wycliffe então começou a se levantar com algumas ideias que começaram a incomodar muita gente. Ele traduziu uma Bíblia para vários dialetos que haviam naquela região, e alguns dizem, inclusive, que John Wycliffe é uma das pessoas que influenciou no nascimento do inglês moderno, porque a Bíblia que ele traduziu unificou várias linguagens ali da região e deu, assim, de certa forma, estrutura à língua. Foi perseguido. Eles só não o mataram porque ele morreu de doença antes, mas eles o trataram como um homem tão perigoso que eles desenterraram o seu corpo, queimaram numa cerimônia de excomunhão e lançaram as suas cinzas num rio como manifestação de que ele estava amaldiçoado, anátema pela igreja. É reformador. Mas John Wycliffe influenciou um outro indivíduo chamado John Hus, que não tinha o nível acadêmico, o conhecimento que John Wycliffe, que é um pouco atrás dele, tinha. Um temperamento forte, aguerrido. E com isso, ele começou um grande movimento de volta às Escrituras. Você sabe qual que era a principal ideia que ele defendia nessa noite? Pode parecer diferente, mas que naquela época estava um dos marcos que haviam sido arrancados, sacerdócio univerentes, ou seja, você está em Cristo. Se você está em Jesus, se Jesus é o Senhor da sua vida, você não precisa de nenhum intermediário entre você e Ele. O seu joelho e falar com Ele. Você pode confessar os seus pecados diante dEle e você pode ser ministro de Cristo nesse mundo. Ora, meus amados, num mundo dividido entre clero e laicado, santos e pecadores, o reino de Deus dentro da igreja e todo o resto fora, sendo um mundo profano, aquela ideia parecia muito perigosa. Então ele foi preso e condenado. E no dia da sua condenação, ele havia nascido em 1369, em 1415, no dia da sua condenação, ele foi levado pelos carrascos para ser queimado em praça pública. E diz a história que antes de começarem a queimá-lo, ele fez a seguinte declaração: vocês estão hoje queimando o ganso, porque Rus significa ganso. Vocês hoje estão queimando o ganso, mas dentro de um século encontrar-se-ão com um cisne, e este cisne vocês não poderão queimar. Isso ele disse em 1415. Foi colocado na fogueira por defender que nós podemos ter comunhão direta com Deus, e todos que têm comunhão direta com Deus são ministros de Deus, são sacerdotes. Nós somos um povo de sacerdotes. E depois de declarar isso, ainda sendo queimado, ele começou a cantar um cântico em que parte desse cântico é a letra bíblica que diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 102 anos depois que John Hus foi queimado, ele disse: vocês vão queimar um ganso, mas daqui a um século vem um cisne, vocês não vão poder queimá-lo. 102 anos depois, no dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano, madrugada, batendo um prego numa porta, levantando 95 teses contra as indulgências. O nome dele, Martinho Lutero. Naquela porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha.
E sem saber, enquanto ele batia aquele documento em latim, que estava sendo fixado na porta, para que os antigos e uma grande reforma, uma grande reforma começou. Costumo dizer, comemorada, né? Ou seja, nós lembramos da reforma no dia 31 de outubro de 1517, porque foi o dia que Lutero fixou as 95 teses na porta de Wittenberg. Mas eu costumo dizer que a reforma protestante, através de Lutero, começou no dia que ele leu Romanos 1. Porque o testemunho que ele dava era de uma alma que estava atormentada, buscando a misericórdia e a graça de Deus. Uma pessoa marcada pela penitência, pelo alto flagelo, para ver se encontrava de Deus perdão. Mas perdão ele só encontrou quando ele leu em Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, porque o justo viverá pela fé. E aí Lutero pega um outro marco e resgata. E restabelece uma outra fronteira do Evangelho. Não é por obras, não é por mérito, não é por performance, não é por esforço humano. O justo é justo por causa da graça. O justo é justificado por causa daquilo que Cristo fez, não do que ele faz. A única justiça que o Pai aceita é a justiça do seu Filho na cruz, em favor daquele que nele crê. O justo viverá pela fé. E juntando outros marcos, como, por exemplo, o marco de John Hus, do sacerdócio universal dos crentes, então eclodiu, levantando homens, outros homens, na Suíça, chegando, por exemplo, a um acadêmico, um reitor de uma universidade na França, que falando aos seus alunos, levou à conversão, foi instrumento para a conversão de um tal jovem chamado João Calvino. O maior expoente do pensamento reformado. E essa verdade também chegou a um outro homem escocês. E vamos lembrar que há séculos, Escócia, Inglaterra, Irlanda, toda aquela região vive processos de separatismo e de unificação. Isso acontece há séculos, não é uma coisa nova. Quando você vê hoje na televisão a discussão, e aí a gente continua unido ao Reino Unido, a gente se separa, não separa, houve reis dos dois lados, houve reis comuns. Nesse ambiente, a reforma chega ao coração de John Knox. Num primeiro momento que a reforma pudesse avançar, Eduardo cedeu ao poder, e os seus tutores, mas logo ele faleceu. E veio uma grande perseguição. O que John Knox fez? Saiu da Inglaterra, desceu para Genebra, na Suíça, onde João Calvino tinha uma liderança muito forte. E ali aprofundou-se na percepção bíblica da reforma, conheceu os valores da reforma, o que a reforma como princípio bíblico, teológico, pôde ler as Escrituras, pôde ter comunhão com esses irmãos, e Deus aqueceu o seu coração. John Knox, você tem que voltar para a Escócia. Você tem que alcançar o seu povo. Você tem que levar a reforma ao seu povo. Havia algumas dificuldades muito grandes. A Escócia tinha um sistema de governo, como acontecia basicamente em todos os países naquela época, ou na maioria deles. A Suíça era uma exceção. Mas os países, de um modo geral, a igreja e o Estado estavam misturados. Então, como levar a reforma a um Estado que controlava a igreja, que perseguiria a igreja? Coisas que os presbiterianos em todo o mundo deviam ler mais.
mais, e ler mais, e ler mais, é que o pai do presbiterianismo, John Knox, começou uma grande reforma no país dele com uma atitude. E narra-se que ele orava com toda a intensidade: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Ao ponto de Maria Tudor, naquele momento Maria era rainha da Inglaterra, dizer assim: eu temo mais. Ou melhor, era rainha da Escócia, depois se tornou também rainha da Inglaterra. No momento que ela governava a Escócia, ela disse: eu temo mais as orações de John Knox do que os exércitos da Inglaterra. E por que esse homem se tornou o pai do presbiterianismo? Porque ao orar tão intensamente pelo seu país, Deus removeu aquele poder e a reforma pôde entrar na Escócia. E quando a reforma entrou na Escócia, nós tivemos mente moderna de um sistema republicano democrático, chamado ali presbiteriano. Por quê? Porque era um sistema representativo, onde havia um governo à medida que o povo escolhia os seus representantes. John Knox ganhou Cristo. Ganhou a Escócia para Cristo. Há tantas e tantas outras figuras e pessoas, umas, infelizmente, usadas por Satanás para remover os marcos, outras usadas pelo Senhor para recolocar os marcos antigos da igreja no lugar. E aí talvez venha uma dúvida para você: mas peraí, se o presbiterianismo nasceu lá na Escócia, no século XVI, como é que o presbiterianismo chegou até nós? Quando houve uma grande perseguição aos presbiterianos na Escócia e aos que eram presbiterianos que estavam na Inglaterra, eles fugiram para uma nova terra que havia sido descoberta naquela época, chamada de Nova Inglaterra. Como é que chama hoje, gente? Estados Unidos. Não apenas eles. Outras linhas que ali naquele momento já existiam, dos protestantes no mundo, foram então para aquela nova terra, para construir ali um novo país. E os presbiterianos que para ali foram tinham um objetivo: nós vamos fazer desse lugar uma grande nação para que o reino de Deus se manifeste através desse povo. E ali floresceu o presbiterianismo. Até hoje a igreja presbiteriana é uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. E anos depois, alguns séculos depois, um jovem chamado Asham Green Simonton estava estudando teologia e ele ouviu o sermão de um indivíduo muito culto. Inclusive, se você procurar, você acha nas livrarias pregou esse sermão, você acha uma teologia sistemática que ele escreveu, que é mais ou menos dessa grossura, chama-se Charles Hodge. Simonton estava no seminário e Charles Hodge foi pregar no seminário onde ele estava. E Deus promoveu, isso já no século XIX, um avivamento no coração de muitos jovens ali. De Simonton. Ele que havia nascido em 1833. E em 1859, esse camarada chamado Asham Green Simonton foi ordenado e atendeu o chamado de Deus para vir para uma terra que já existiam alguns protestantes em alguns lugares, mas todos eles eram protestantes de imigração. Não havia nenhuma igreja no país que pregasse para os brasileiros. Por Deus, para vir para a nossa nação. E no dia 12 de 1859, chegou ao Brasil, pioneiro do presbiterianismo na nossa nação.
primeira igreja de missão, primeira no Brasil, evangelização de brasileiros. Então morreu em 1860 anos aqui. Chegou em 1859, em 1867, com as doenças do nosso país, faleceu. De 1859 a 1867, ele deixou 3 igrejas plantadas. O primeiro jornal evangélico do país. Fundou um seminário e fundou o primeiro presbitério da Igreja Presbiteriana do Brasil. Com esses poucos anos de ministério, numa terra hostil ao Evangelho de Cristo. Ou os Marcos. Eu tive a oportunidade de ir no cemitério protestante lá em São Paulo. Posso dar um testemunho para vocês, é o único cemitério bonito que eu já vi na vida. E não é porque eu sou presbiteriano. É porque o cemitério tem uma linguagem diferente. Estátuas tão bonitas dentro de um cemitério, que falam muito mais de vida do que de morte. E lá eu vi o túmulo do Simonton, e do lado dele o túmulo chamado José Manuel da Conceição, o primeiro pastor ordenado no Brasil, que saiu pregando nos lugares que ele havia defendido uma doutrina que ele entendeu que era totalmente equivocada com as Escrituras. Ele saiu para tudo que eu falei no passado, porque agora eu quero apresentar para vocês quem de fato. E ele fez isso com tanta intensidade, que ele morreu em uma cidade e o povo teve que procurar para saber onde ele estava, se ele estava vivo, se não estava vivo, descobriram, morreu, pegaram o corpo dele, foram enterrar num ambiente de uma igreja católica, deu uma briga danada, então até um tempo depois removeram os mortais dele, colocaram lá ao lado dos restos mortais de Simonton, porque são 2 grandes personagens do presbiterianismo no Brasil. O primeiro missionário de uma igreja de missão na nossa nação e o primeiro pastor ordenado, o primeiro brasileiro que se tornou pastor na história do nosso país. Eu queria que a gente voltasse nesse versículo. Vamos ler de novo? 1, 2, 3 e... Eu queria que nós, agora, para aplicar tudo isso que você ouviu nessa noite. Hoje é o nosso papel não retirar os marcos. O papel, pelo contrário, reafirmar as colunas de Cristo Jesus. Como centro das nossas vidas e o centro da igreja. Termos com todo o nosso pulmão, com toda a nossa força, só a graça, só a fé, somente Cristo, só a Deus glória. Precisamos reafirmar essas verdades. Num mundo que ama indulgências, num mundo que ama crendices, num mundo que ama dinheiro, dinheiro que compra fé e fé que compra dinheiro. Nesse mundo nós precisamos reafirmar os marcos. Mas se Jesus não voltar durante um tempo, a pergunta é: que marcos nós deixaremos para as próximas gerações? Porque esse será papel delas, não arrancar esses marcos. Se você for hoje na Europa, você tem uma Europa pós-cristã. Se você for na Escócia, terra de John Knox, você verá grandes catedrais que foram grandes igrejas do passado, que hoje são boates, academias, supermercados e assim por diante. Se você for nos Estados Unidos, aquela denominação de Charles Hodge, de Ashman Green Simonton, que enviou Simonton pela primeira vez, primeiro missionário aqui ao Brasil, hoje é um presbiterianismo liberal.
que inclusive há poucos dias aprovou, esse presbiterianismo, estou dizendo, aprovou o casamento gay, inclusive para os seus ministros. E muitas igrejas saíram dessa denominação recentemente. Outros presbiterianos no país, inclusive algumas igrejas que nós aqui temos parceria, têm tentado resgatar os marcos daquele país. Quando olhamos para a nossa nação, será que nós podemos dizer que a igreja evangélica no Brasil é uma igreja que tem sustentado esses marcos ou ela tem perdido esses marcos? E aí vem a nossa história, a sua história, a minha história. É interessante que eu estava pensando essa semana, já que eu fiz aniversário. Quando a gente faz aniversário, a gente pensa umas coisas que não pensa toda a vida, assim, né, gente? Que não pensa diariamente, né? Eu estava lembrando que tinha duas coisas meio antagônicas na minha cabeça quando eu era bem mais jovem, solteiro. Eu acho que eu vou ter 5 filhos. Estava assim, acho que eu vou mais 43 anos. Por que a gente pensa umas besteiras dessas, né? Só Deus que sabe. Bom, cheguei nos 40. Estou vivo. Aos 14, 15. Coração muito forte. Quero fazer diferença na minha geração. Quero fazer diferença na minha geração. Mais do que antes, esse é um desafio. Porque com 43, além de estar vivo... Ué, Deus, por que você riu? Eu mandei uma foto que o seu Júlio me enviou. Uma foto de 1800 Guaraná de rolha, que a filha dele está na foto, a Érica, né? A Érica, a Júlia e eu. Pai, como o senhor melhorou nos últimos anos? Isso era muito feio no passado e deu uma melhora mesmo. Eu acho que eu estou bonito, né? Além, então, de ter 43, estar mais bonito, como eu sempre suei, né? Agora eu tenho ainda saúde, e eu tenho um pouquinho mais de ingrediente bom para a gente fazer diferença no mundo? Ninguém falou, gente. Então, se eu queria com 15 anos, agora eu tenho que querer muito mais, Senhor. Eu quero fazer diferença. Eu quero, Senhor, sustentar os marcos antigos e eu quero ajudar as próximas gerações a conhecer esses marcos. E vocês me elegeram. Veja só. Mínimo, se Deus me der vida, eu vou ser pastor até a igreja ter mais ou menos 15 anos. Tem mais 5. Será que nós, como igreja, estamos comprometidos a fazer a diferença? A sermos instrumentos poderosos na mão de Deus? Meu amado, minha amada, nós estamos e passamos, como diz a Bíblia, o homem é como a seca-se a sua flor. E a palavra de Deus permanece para sempre. Nós estamos passando. Que legado nós vamos deixar? Luiz dizendo algo que me alegrou nessa manhã. Amanhã, uns números. Em 2012, estamos vivendo o resgate do discipulado na vida da igreja. Abrimos para ajudar outras igrejas. Isso aconteceu em 2012. Nós estamos em 2016. Eu somei o número
de quantas pessoas, grupos de discipulado no Brasil, nós temos quase 1.200 pessoas. Quase 1.200 pessoas. E se acontecer aquilo que Paulo disse a Timóteo, Timóteo, aquilo que você ouviu de mim, transmite isso a outros homens idôneos, para que esses homens possam transmitir a outros. Se isso acontecer na história, porque uma igreja de Goiânia, estou falando assim meio pejorativamente, né? Mas é bom a gente pensar assim, né? Somos pequenos. Chego lá em São Paulo, alguém pergunta, você vê muita onça lá em Goiânia? Eu falo assim, vejo. É uma roça. Muita gente lá acha. Fala assim, ó, tem um zoológico bom para ver onça lá na cidade. Mas somos pequenos. Tem cadeira vazia. Falta dinheiro para a gente fazer tanta coisa que a gente queria fazer. Tem luta, tem dificuldade. Nós estamos deixando. Tem quase 1.200 pessoas toda semana crescendo em Jesus. Porque em 2012 a gente falou assim, nós vamos gastar dinheiro, nós vamos gastar tempo, nós vamos gastar energia, mas nós vamos ajudar a igreja no Brasil a resgatar o modelo de Jesus, a resgatar o discipulado com a palavra de Deus no coração das pessoas. Então, meu compromisso comigo mesmo é tentar fazer diferença nos próximos 10 anos. Se você tivesse compromisso dentro de você, porque se a gente tiver isso junto, Deus, há uma história muito bonita que vai se multiplicar. E nós vamos deixar uma herança, nós vamos deixar marcos para a próxima geração preservar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar?